Você acha que você falou que quando você teve depressão, assim, era uma coisa sua? Você acha que não tem influência externa nesse caso pra chegar num quadro de depressão? Eu acho que tem. Eu acho que Aham. tem. Eu acho que sim. Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que assim, eu descobri, né, só depois que eu tive depressão, porque até então eu não a aceitava, né, porque eu achava que se eu fosse depressiva eu seria uma mulher fraca. Então, assim, o maior preconceito da depressão, ele veio de mim mesmo. Porque a partir do momento que eu não aceitava que eu estava com uma doença que eu precisava tratar, eu ia me afundando cada vez mais. Então, eu tentava ir disfarçando isso de algum jeito, né? Porque me sentia culpada, porque eu não tinha direito de estar com depressão, tendo uma vida que eu tinha. Não morreu ninguém não sei, você entendeu? Eu ficava arrumando desculpa. Sim. E as pessoas que queriam ajudar, e eu falo isso muito, até sou amiga dos meninos, César Minotti e Fabiano, e o César passou por isso, uma depressão gravíssima, e ele um dia veio fazer um podcast com o Malaquias, e ele falou uma coisa que, sabe aquela coisa que você já viveu, mas ali caiu aquela ficha, como você falou, aquela frase. Então, muitas vezes você também quer até ajudar o depressivo, mas você não está preparado, você nem sabe o que é depressão, você não está preparado para ajudar um depressivo. Aí, de repente, eu chego na Cris e olho para ela e falo, amiga, mas por que você está depressiva? Olha a vida que você tem, você é uma mulher linda, seus filhos... Sabe o que você faz com o depressivo? Se ele se sentir mais culpado ainda. Isso, porque isso E a culpa vai fazer o quê? O que faz a culpa? A culpa só faz mal, né? Então, a partir do momento, se ela não está preparada para isso, você vai enfiar ela num buraco maior ainda. Justamente. Achando que está ajudando ela, entendeu? Entendi. Você tem que se animar, levanta, vambora, olha aí. Olha que mulher bonita, olha que quantos seus filhos, olha Vai seu lá, marido. passa um batom. Passa um batom nessa cara, vai fazer um exercício. Aí tá você olha para você e fala, atrapalhando. meu Deus, eu não consigo fazer isso. Por isso que é importante. Eu devo realmente ser uma... Porque Até eu não mesmo o consigo. entorno, né? E tá aí você vai, preparado. você entendeu? Tipo, Sim, então assim, fica mais pesado, forte. hoje quando eu falo de depressão, porque muitas mulheres me procuram por depressão, eu comecei a virar uma digital influencer depois da depressão, quando eu falei um dia que eu tive depressão. Então as pessoas começaram a me procurar muito e eu comecei a falar muito isso. E é verdade. Então se você não está preparado, não tente ajudar quem você não está preparado para ajudar, porque você vai estar afundando ainda mais a pessoa, né? Meu Então, isso é uma Deus, das- cara, eu achava que isso era total ajuda, assim, do jeito que você tá Não é? falando, assim. Mas então, você entendeu que você... Por Nossa. exemplo, minha mãe olhava pra mim e falava assim, minha mãe, quer alguém que me ame mais que minha mãe? Aham. Não. Quer alguém que me queira melhor que ela? Não. E eu lembro que ela olhava e falava assim, mas eu já passei por coisa muito pior na minha vida. Aí ela se compara com você, né? Sim, Então sim. quer dizer, então você é Sim, fraca, sim. porque se eu passei por coisa pior e eu não tô depressiva, essa é a mensagem que você manda pra pessoa que não sabe o que é uma depressão. Aham. Né? Porque se eu sei o que é uma depressão, eu vou saber que é algo químico, que juntamente com um fator externo, juntamente com as crenças limitantes que eu trago do meu passado, uma hora tudo isso E com as funde escolhas, né? com as escolhas também. que eu tive, que é uma autorresponsabilidade. somatória, Então é uma né? somatória de coisas. Esses dias alguém me perguntou, dá pra evitar? Eu falei, já vou chegar ali. Mas acho que tem coisas que dá pra você evitar se você souber alguma coisa antes. Então, assim, aí a pessoa chega pra você, nossa, já passei por coisa muito pior. Olha só. Aí você fala, meu Deus, eu não posso ser fraca desse jeito. Aí, em vez de você tentar tratar da depressão, você vai querer remar pra mostrar que não é isso. E aí você acaba o quê? Fazendo o quê? Que eu fiz com muitas pessoas? Afastando elas da minha vida. Porque eu não quero que elas saibam que eu sou fraca, ou que eu tô com depressão, ou que eu... Você entendeu? Cara, E é como muito- que você ajuda uma pessoa hoje com depressão? Amigo, eu converso muito sobre todos os sentidos, principalmente quando a gente fala aí de sistêmico, sabe? Porque é químico, como eu falei, é químico. Sim. Né? Eu não sou uma profissional de saúde, eu tô falando da minha Aham, experiência, claro, né? Então, claro. porque às vezes tem gente que confunde. Então, eu acho assim, com certeza, alguém que tem depressão, ela já tem uma tendência química, vamos dizer que uma hereditariedade, alguma coisa química, Uma para que isso predisposição, aconteça. Predisposição, Tem uma para que isso predisposição. aconteça. Juntando com os fatores externos, com as experiências de vida, com as crenças que ela tem durante a vida e com as situações que acontecem, é isso que eu falo, é o casamento perfeito. Então, vamos analisar tudo? Você sabe que isso que é uma doença, primeiro? Você sabe que isso é uma doença como a diabetes, que é químico mesmo, por isso que existem medicamentos? Eu tinha o maior preconceito da minha vida de tomar um remédio para depressão. Por isso que eu demorei tanto, eu acho que é para poder Sim, me sim. tratar. E aí eu fui só afundando, né? Quando eu falo que eu tive que chegar no fundo do poço, e tem horas que o fundo do poço é o melhor lugar para estar, né? Porque daí você não tem mais para onde, você tem que subir. Você acha que você perdeu muito tempo com isso daí? Eu perdi muito tempo. Muito tempo. E aí, por quê? Hoje, eu falo sobre isso abertamente, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas pra que você se expõe assim?
Mas eu acho que tem que falar, não? Gente, então, é assim o que a falar gente é a Assim que terapia, a gente né? cura outras pessoas. porque mas senão... assim, tem muita gente que fala, não é porque se expor e assim, até no Reflita, que é lá, eu acabo realmente entrando a fundo na história. porque lá então, a gente vai lá é no pesado, fundo né? de Sei lá, todas eu as vou nossas histórias. E falo realmente tudo que aconteceu na minha Isso. vida e tal. Então as pessoas, por que expor? Eu falei assim, porque se eu talvez, na minha época, tivesse ouvido uma mulher falar. Justamente. Porque assim, eu acabo que sendo influencer, algumas mulheres olham pra mim, me admiram de alguma maneira, vem ou minha família ou eu. E aí, se elas escutam, eu falo, ó, já tive depressão, estava no fundo do poço, já pensei nas piores coisas e deu pra sair. Opa, não é só comigo. Justamente. Ah, Isso dá é o pra fato, sair. é real, né? Você entendeu? Quando alguém Aí as viveu, pessoas, é diferente. exato, Por isso eu te que o falo da Reflita vivência. tá fazendo A a diferença na vida das pessoas. Porque nós relatamos coisas assim, todo mundo pensa, quando olha e fala, nossa, que Xana, né? Parece assim, tão poderosa, né? E não sempre foi, não foi assim a vida toda. A Cíntia não é esse poder, ela é uma mulher que A gente chegou ela até aqui reflete. através, né, de um processo, né? E o Reflita, ele tem essas duas, né? Reflita, refletir para refletir. Todo mundo quer refletir uma imagem que muitas vezes não é aquela imagem que ela reflete internamente. Então, essa é a ideia, sabe? Da gente fazer essa E aí pegada. muita gente também chega pra gente e fala, nossa, vocês trabalham com empoderamento feminino, que tá muito na moda, né? É. O empoderamento feminino. Fala, não, gente, a gente realmente quer desconstruir isso, porque tem mulheres que estão se acabando atrás desse empoderamento Justamente. e elas nem sabem pra que esse empoderamento, né? Então, pro empoderamento, elas... Vem lá uma foto no Instagram de uma mulher visualmente poderosa e pronto, eu tenho que ser aquilo, que se eu não for aquilo... Eu não sou nada, não sou... Então, assim, esse grau de comparação que a gente criou Não com tem rede que ter social... uma profissão fora de casa para ser uma mulher empoderada. Então, você pode ser uma dona do lar empoderada. Você pode ser qualquer pessoa, desde que você Desde que tome você a saiba quem decisão. você é, né? Desde É que saber você quem escolheu. é e exercer isso. E também não é aquela coisa de competição. Né? Existem pessoas independentes das escolhas de cada um que acham que para ser uma mulher empoderada ela está competindo com o homem. E não tem isso. É a mulher saber que ser mulher é muito bom. Né? Ser esposa é muito tá bom. Tudo meio... Ser mãe E isso é muito bom. ruim. E a gente trabalha isso, eu e a Cris, nós temos também essa coisa de crescer e contribuir, que a gente trouxe também do Paulo Vieira. Então a gente sempre procura com o Reflita, com as nossas conquistas, de crescer, mas a gente sabe que se você só crescer e não contribuir, você também... Né? Não tem sentido, né? Pra que crescer se não contribuir? Tem umas então a ONGs gente tem umas ONGs que a gente trabalha aí com projetos sociais muito legais. Reescrevendo histórias, vocês já ouviram falar? Já muito falar, legal, é com a muito Doris. Legal. Isso. Muito São bom. quase 300 crianças que ela cuida de 7 a 15 A gente fez uma capacitação com a equipe, com o time deles. Nessa capacitação a gente trabalhou inteligência emocional, né? Então é muito gostoso lá. Cara, e tá bem robusto, né? 300 crianças. Muito. Aí agora bastante. nosso próximo passo é trabalhar com as crianças, mas com grupos pequenos, né? Para poder a gente ter porque trabalhar com crianças tem que ter muita responsabilidade. Totalmente diferente, né? Muita. E eu o que também, que fala, a forma que fala, de onde que vem, a cabecinha ainda está em formação, né? Então não é qualquer ferramenta. Aliás, que você nem pode é usar. O nosso foco trabalhar com criança mesmo, Não. é adolescente, né? Adolescentes. Porque a gente fala que nessa preparação aí, nessa confusão mesmo que está hoje de feminismo com empoderamento feminino, que está tão confuso, as nossas adolescentes precisam se encontrar para saber para onde ir, né? Então a gente tem essa preocupação. Isso eu tenho uma preocupação porque eu penso que talvez na adolescência, se eu tivesse tido mais possibilidades de acesso à inteligência emocional, muita coisa teria sido diferente na minha vida. E hoje também eu faço parte de um instituto, que é o Instituto Carrossel. Já há 40 dias eu sou vice-presidente do Instituto Carrossel, que a gente trabalha, né, no combate à exploração sexual infantil de adolescente. E a gente também está fazendo um trabalho muito legal, eu e a Danusa, que é a presidente do Instituto, que daí é um trabalho à parte do Reflita. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação em contribuir, sabe? De alguma maneira. Em Curitiba eu trabalhava muito isso. Fazia muita ação social, jantares e arrecadando, sempre tentando ajudar as instituições. E agora eu me encontrei aqui, sabe? Me encontrei e aí, de repente, eu vi que o Reflita, nada é por acaso. A gente veio com o Reflita, de repente eu estava ali com o Instituto Carrossel, trabalhando com a pedofilia. A Danusa, ela tem uma vertente muito forte de trabalhar com a prevenção da pedofilia, né? Na informação, informar a criança do que é, porque às vezes ela está sofrendo e ela nem sabe o que acontece.
Mas aí quando eu entrei, tem muitas mulheres ligadas a mim, quando as mulheres me viram ligadas e linkadas à pedofilia, a gente já começou a receber muita procura de mulheres que foram abusadas. Aí já entrou um outro processo. E a gente tem tido, assim, processos de mulheres com 40, 44 anos que falaram pela primeira vez na vida, não reflita que foram abusadas. Caramba. Não, Então, a gente eu acaba como coach, tratando tudo olha isso. só, há 7 anos que eu tô nessa caminhada. Gente, o número de mulheres que me procuravam, até mesmo antes do Reflita, totalmente antes, para poder fazer um processo de coach para restabelecer, porque nós não somos psicólogas, né? Então já deixa bem diferente, claro, né? muito diferente. Aham. O que que faz um psicólogo? Um psicólogo, ele trata do trauma, né? Então ele vai lá e trata do trauma. Não, já aconteceu comigo de moças virem, elas queriam, por exemplo, casar novamente, mas só que elas não conseguiam estabelecer um relacionamento de confiança. Conta de abuso. Então, o que que um coach faz? Trabalha com metas e com um futuro. Então, com uma visão de futuro. Como que nós vamos chegar a esse local? Quais são as crenças que hoje estão te impedindo? Entendeu? Então, assim, a gente trabalha muito com ressignificar. Então, quando você ressignifica uma história, você pode construir uma nova história. Né? E o ressignificar, quando a gente fala de ressignificar, a base principal do ressignificar é o perdão. Então, quando você perdoa algo lá atrás, as pessoas às vezes ficam muito presas, né? Ah, eu não posso perdoar porque ele foi muito mal. Não, isso não está querendo dizer que ele não vai ter que pagar pelo crime, que ele não vai ter que cumprir uma pena. Não, você precisa ressignificar a sua história para você seguir e construir uma nova história, né? Cara, E o como é que você perdão mostra? o perdão é libertador, né, Perdão mano? é libertador em qualquer processo. Pra você ter ideia, teve uma pessoa que uma vez veio fazer um processo comigo e ele não conseguia, tipo assim, ele quebrava, a empresa dele quebrava, chegava em determinado momento ele quebrava, chegava em determinado momento ele quebrava. Simplesmente ele não conseguia se perdoar porque o pai dele, ele tinha brigado com o pai dele quando o pai dele faliu uma empresa que ele era sócio com o pai, e quando ele faliu, ele trouxe aquela dor para a vida, né, de que era a empresa, porque o pai dele morreu em seguida. De forma inconsciente. Então, de essa forma parada. inconsciente, eu falava o seguinte, eu vou quebrar porque meu pai morreu. Então, sabe quando vem aquela culpa? Né? Então, assim, e o auto-perdão é uma das coisas que a gente trabalha muito dentro de um processo, dentro do Reflita em si, o auto-perdão, o perdão é para poder ressignificar e construir e seguir a história. É muito importante. Você Cara, sabe... porque quem guarda a raiva, na verdade, tipo, a culpa fica pra você, né? E você não pode carregar isso, né? E agora, o que muda, às vezes, né? Além, lógico, de um estímulo, de quebrar aquilo com um trauma, às vezes você tá com pessoas boas. Tipo assim, uma coisa que eu e o Cabeleira que a gente começou a entender, a gente já viu isso, e até acreditar, é que meio que você vira média das pessoas que você vive. Isso. Sim. Então você tem que... Contágio social, a gente fala muito disso. Não é? Então, assim, você tem que ter uma série de fatores ali para Série que de tenha fatores. sucesso, né? Às vezes, sair do poço, depois perdoar e, sei lá, e se motivar de alguma forma. Se cercar de pessoas que estejam no mesmo propósito que você. Com o mesmo Porque a gente propósito. fala assim, às vezes não adianta você ir lá, fazer uma autoanálise, achar onde está o problema, não sei o quê, e voltar para o mesmo mundinho que você estava. Você acaba se contagiando novamente e volta para trás, regride. Então, assim, hoje, quando a gente fala muito, e no coach a gente fala muito isso, de ser intencional, ser intencional mesmo com as amizades que você tem. Né? Porque eu falo que durante muito tempo na minha vida, quando eu não tinha esse esse conhecimento, vamos dizer assim, eu tive uma vida totalmente reativa. Então, a coisa ia acontecendo, eu ia vivendo. Então, não, quando eu aprendi que eu posso ser intencional e que isso não é ruim, né? Isso é muito Isso bom. é muito bom, porque se eu sei onde eu quero chegar, eu sei o caminho que eu tenho que percorrer. Eu tenho que estar com essas pessoas, eu tenho que estar convivendo desse jeito. Então, assim, começou tudo a mudar. Quando eu me transformei, o meu entorno começou a transformar comigo. Então, não adianta você ir lá e tentar transformar tudo e voltar para aquela vidinha medíocre, para os amigos medíocres, para aquela roda medíocre, porque você vai ser contagiado de novo. Então, você sai e automaticamente você consegue dar a mão e vai trazendo gente junto. Porque as pessoas começam a ver a sua melhora. As pessoas começam a ver que você se transformou. E elas querem transformação. Quem não quer transformar para melhor? E quando rolou essa parada assim com você, você sentiu que afetou as pessoas ao seu redor? Você diz da depressão? Sim. Não, totalmente, né? A família adoece junto, né? Porque meu marido não entendia o que era depressão. Nunca tinha convivido com nenhum caso. Então,
E aí, eu lembro que foi um determinado momento assim que eu comecei assim, tudo que eu fazia, que eu gostava, eu deixei de fazer. As viagens que eu fazia, os lugares que eu frequentava, as pessoas que eu gostava de estar, eu comecei a devagarzinho sumindo. E aí, quando a pessoa em volta não entende isso, e é difícil mesmo entender, ela começa o quê? Então o culpado sou eu, agora o negócio deve ser comigo, né? Se ela tá assim. A sentir Aí mal, os filhos né? podem se achar também, então... Você minha tem mãe- 4 filhos, minha mãe tá né? assim, 4. Na época, Na época eu tinha 3 filhos. 3 filhos. Na época eu tinha 3, o bebezinho veio depois, aí minha Ah, tem menino de surpresinha. 23. 23. faz Pensa. 23. Tecnológica.